Cuba, nesse momento, em 68, está vivendo um processo que se chama a Ofensiva Revolucionária, que era uma espécie de campanha para promover uma grande batalha pela agricultura no país, ou seja, um incentivo enorme a que Cuba superasse as suas metas de produção. É também o momento da coletivização do campo, ou seja, quando Cuba começa a ter granjas estatais, cooperativas estatais. E, além disso, como o próprio nome diz, né, ofensiva revolucionária também é um momento de grande militarização. Cuba está se preparando para eventuais ataques, tem agora o apoio da União Soviética. Então, é um momento que, desde março de 68, há um grande movimento nacional em torno dessa perspectiva, né, que Cuba se empoderasse, digamos assim, em termos militar, e também ganhasse mais autonomia do ponto de vista econômico. E aí a gente tem, né, nesse momento de 68, um 1º de maio, que foi o foco do meu artigo. É um artigo que privilegia 2 filmagens diferentes sobre esse evento, que é uma comemoração muito comum nos países socialistas, e que lá em Cuba acontece numa província chamada Camagüey, que é uma província que fica mais no oriente da ilha, e a escolha desse local tem um sentido estratégico bastante forte, porque era uma província onde a ofensiva revolucionária ia ser testada, onde muitas metas de produção agrícola estavam sendo já executadas, né? Primeira diferença que eu acho que é bem marcada é essa questão do apuro técnico, que é visível no caso do noticiero, né, porque a gente tem uma estrutura de um departamento inteiro que foi criado para fazer edições que iam ser exibidas não só em Cuba, como em alguns outros países que fossem simpatizantes da Revolução. Então, é uma estrutura de um cinejornal que existiu ao longo de 30 anos e que tinha na sua direção Santiago Álvares, que era um documentarista experiente e que deixou uma marca autoral muito forte em todas as edições que ele dirigiu. Então, esse cinejornal vai dar um tratamento para esse evento que é até um pouco poético, ou seja, vai lançar mão de uma trilha sonora bastante melodiosa, tem uma versão de uma música dos Beatles e tem uma versão de uma música de uma banda chamada The Yardbirds. E esse cinejornal, ele trata não só do evento, que é o 1º de maio de 68, mas toda a preparação que a população faz para esse evento acontecer. Então, mulheres varrendo as calçadas, os estudantes se direcionando ao local do evento, as pessoas pintando as fachadas, os outdoors sendo colocados. Então, a gente percebe que se quer mostrar a unidade da população em torno dessa adesão à ofensiva revolucionária. Já as imagens que nós temos da televisão, que a gente não sabe se foram feitas por cinegrafistas norte-americanos ou se foram captadas de alguma emissora cubana, e aí no artigo eu coloco que a segunda hipótese ela é mais provável, porque nas imagens que a gente tem, né, há chuviscos, há sinais de que são imagens que foram captadas de um aparelho de TV. Essas imagens já são bastante precárias, o que sinaliza também o que era a linguagem da televisão nos anos 60, né? Que não tinha todo esse aparato que o cinejornal possuía. E essas imagens, elas revelam que houve um uso limitado de câmeras, talvez uma câmera só, uma câmera fixa, que vai, enfim, focar, portanto, no mestre de cerimônias, que é o Raul Castro. Mas o que mais chamou atenção nessas diferenças foi a ênfase que cada reportagem deu no seu processo de montagem, né? Enquanto o cinejornal vai retratar o clímax entre o líder e a massa, vai mostrar o momento mais dramático, mais emocionante do discurso do Raul, vai mostrar a reação do Fidel, a reação da plateia. A telereportagem
mostra um momento inicial do discurso do Raul, um momento um pouco mais morno. Então, acho que os 2 audiovisuais, eles nos mostram a importância da gente considerar na análise como é que se dá o processo de montagem, como que você pode retratar um mesmo evento com enfoques muito diferentes, né, e uma estética muito diferente também. A gente percebe, por exemplo, que algumas características que existem nas 2 reportagens, seja da telereportagem que consta do acervo da Tupi, seja pelo Cinejornal, elas fazem algumas opções. Por exemplo, não existe uma locução ao vivo gravada. A montagem constrói um discurso a partir das imagens e dos sons diegéticos. Então, isso nos revela também um pouco do que era a linguagem do cinejornal e da televisão naquele momento, que são 2 meios de audiovisual que convivem nos anos 60. E, ao mesmo tempo, temos a televisão ganhando corpo, né, tendo surgido há pouco tempo e que está consolidando a sua linguagem, né. Então, nesse momento, em 68, a gente ainda não tem o uso farto do VT, então a gente tem telejornais que são feitos praticamente ao vivo, com a inserção de materiais gravados, quase sempre enviados por agências de notícias internacionais, quando se trata de notícias que são fora do Brasil, né. Então, nesse caso, a hipótese que a gente tem é que foi a UPI, sediada nos Estados Unidos, que remeteu essa gravação para o telejornal O Seu Repórter Esso exibir aqui. Então, a gente percebe que são trechos, né, de um discurso que certamente levou muito mais do que meia hora ou 40 minutos, um discurso longo do Raul Castro, e chama atenção a natureza desse momento que foi aproveitado na montagem. Então, eu acho que tanto o telejornal como a cinereportagem, eles mostram essas escolhas e um pouco das características das linguagens respectivas, tanto do cinejornalismo quanto do telejornalismo nesse momento. A não existência de uma locução ao vivo, no caso do cinejornal, demonstra que há uma opção nesse momento por fugir daquele padrão mais convencional de cinejornal, então se opta por uma narrativa mais criativa, que vai usar a trilha musical, que vai fazer uma série de tomadas que não dizem respeito exclusivamente ao evento, mas também aos preparativos do evento, ao público que está ali presente, inclusive cenas um pouco mais poéticas. E o telejornal, por sua vez, lida um pouco com essas características da linguagem da televisão, ou seja, é o repórter ao vivo que vai costurar os acontecimentos que são exibidos naquelas imagens. E essas imagens são selecionadas a partir dos interesses que o telejornal tem de dar um certo caráter para a notícia que está sendo divulgada. Tratando de Cuba, a gente está vivendo hoje um momento muito crítico, né, em que os Estados Unidos novamente estão ameaçando com intervenção, com um acirramento do embargo, que já se estende por décadas a fio, enfim, uma série de retaliações que colocam em risco a própria existência do regime cubano e a sobrevivência do povo cubano, né? A gente percebe que colocar o foco em Cuba tem esse sentido de procurar valorizar todas as conquistas que a Revolução acarretou para esse país, né? Apesar das possíveis críticas que tenhamos, é um país que tem direito à sua soberania e à sua existência, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que trazer um artigo sobre Cuba tem esse sentido. Um outro aspecto que eu acho que essa pesquisa traz é a valorização do material audiovisual
que é esse material seriado, noticioso, que a gente encontra tanto nas telereportagens quanto nas cinereportagens, e que não é um material tão, digamos, preferido pelos pesquisadores, né? Porque muitas vezes se pensa que ele tem um potencial limitado, que ele não é tão rico quanto, por exemplo, a ficção. E o que a gente percebe é o quanto se pode extrair da análise de um cinejornal, de uma telereportagem, né? Quantos elementos interessantes a gente tem, não só em termos de linguagem, quanto também de relação com o contexto da época e com os avanços tecnológicos que a gente observa que foram acontecendo na produção audiovisual, né, na segunda metade do século XX. E as telereportagens, em especial, são pouquíssimo pesquisadas no Brasil. Então, há essa perspectiva da gente incentivar que mais pesquisas aconteçam, inclusive aproveitando materiais que estão hoje disponíveis. É o caso da TV Tupi, cujo acervo está na Cinemateca Brasileira e que vem disponibilizando gradativamente uma quantidade bastante substantiva de materiais da Tupi no Banco de Conteúdos Culturais, que, para quem não conhece, é uma plataforma que a própria Cinemateca mantém, em que as pessoas podem acessar livremente, gratuitamente, todo o acervo que é digitalizado.